Vamos lá, Jonathan, bota aqui em pronto. Vamos agora falar sobre esse processo. Eu me lembro bem. Pessoal, depois do governo de Sarney, pela primeira vez, depois de um longo período de ditadura militar, de regime militar, o que é que a gente vai ter? Eleição direta. O povo vai escolher o presidente. E na época, nós tivemos inclusive muitos candidatos, mas não tinha ninguém capaz, ninguém da direita capaz de vencer Lula, que despontava como grande líder do movimento sindical lá em São Paulo, ele que foi um dos fundadores do PT no início da década de 80. E o que é que vai acontecer? Lula, naquela época, era muito diferente do Lula que viria a ser candidato e ganhou a eleição, né, anos depois. Lula, naquela época, era radical, dizia que ia fazer o quê? Dar um calote no FMI, ele dizia que não ia pagar a dívida externa. Era todo um governo assim, altamente perigoso para as elites. E aí o que é que vai acontecer, pessoal? Quem derrotar Lula? Inclusive, para a gente ter ideia, outro candidato que era bem cotado era Brizola, que também era um esquerdista, né, do PDT. O que foi que fizeram, pessoal? Já que as candidaturas de Afif Domingos não decolava, tinha outros lá. Afif Domingos era presidente da Fiesp, aí tinha, eu me lembro bem, os candidatos eram Aureliano Chaves, o próprio Ulisses Guimarães, tinha até a musiquinha Bote Fé no Velhinho, que o velhinho é demais, falando que ia acabar com a corrupção também. Tinha lá, até Silvio Santos chegou a ser candidato, e há, inclusive, vários textos, depoimentos, que Collor teria dificuldades, né, de se eleger se Silvio Santos fosse candidato, mas a candidatura acabou, digamos assim, sendo abortada. Silvio Santos vai sair do pleito e vai ficar Collor, Lula, Brizola como principais candidatos. E aí um detalhe que chama a atenção é que Collor era oriundo do estado das Alagoas, um estado de pouca expressão, a gente sabe, economicamente, um estado que, apesar de ter legado os dois primeiros presidentes do Brasil, Deodoro e Floriano, claro que era um contexto diferente, não tinha essa expressividade. E aí surge o Collor colocando que seria o grande pai dos descamisados, queria acabar com a corrupção. E aí fizeram um trabalho muito grande em cima dele para construir um verdadeiro mito. E a própria e toda poderosa Rede Globo, ela também contribuiu para se colocar uma imagem positiva de Collor. Inclusive ela foi na época um Globo Repórter, eu me lembro muito bem, mostrando o que eram os marajás, como é que eles viviam, que era para as pessoas entenderem que Collor era o caçador de marajás, mas as pessoas tinham que saber o que eram os marajás. E aí o que é que a gente vai lembrar? Collor, ele vai ser colocado como o grande salvador, aquele homem totalmente oposto a Lula. Aí havia a questão do preconceito, porque Lula não tinha se formado, porque Lula não estudou, e aquela coisa toda. E Collor era o quê? Collor, um homem polido, um homem inteligente, um homem que tinha formação superior, um homem que corria, lutava karatê, pilotava jet ski, mostravam Collor como sendo a ideia da modernidade. Muita gente votou, inclusive, porque achava bonito Collor. E Lula já era mais, né, destoante aí dessa beleza. E não é muito a minha área não, mas era o que as pessoas falavam na época, eu lembro bem. E aí o que é que vai acontecer? Collor vai chegar à presidência, vai representar de uma certa forma as elites desse país naquele instante, mas quando ele assume, aí, pessoal, foi uma situação delicada. Eu tenho certeza que seu pai deve lembrar do que aconteceu. A famosa entrevista com a ministra Zélia Cardoso de Mello. Depois até se casou com Chico Anísio depois, né? O que é que Zélia fez naquele momento? O que é que Collor fez, pessoal? O confisco. Ele mandou confiscar todo o dinheiro da população brasileira que estava nas contas. Você podia tirar só 50 mil, quer dizer, só uma mixaria para pagar suas contas. O dinheiro que estava na conta corrente, na poupança, você não tinha acesso. Você já imaginou agora, você que está igual, não vai ficar aperreado, nem vai correr para os bancos não, isso é só uma hipótese. Nosso sistema bancário hoje é muito sólido, inclusive existe um fundo garantidor, o banco pode quebrar, você tem direito lá a receber 70 mil. Mas olha só, imagine se o governo dissesse que segunda-feira o dinheiro que você tem no banco está preso, poupança, conta corrente, tudo, você não pode tirar nada dali. Dá para ficar aperreado, não dá? Imagine, foi o que aconteceu, pessoal. Muita gente ficou numa situação difícil, empresários chegaram a quebrar, houve realmente uma situação realmente muito crítica no nosso país. Eu tenho um amigo que eu tinha vendido, o pai dele tinha vendido a casa para comprar uma casa maior, porque a família tinha crescido,
E o dinheiro estava no banco porque ele estava negociando a compra da outra casa. Simplesmente eles ficaram sem casa, pessoal. Esse negócio o governo dizia que 18 meses depois ia devolver o dinheiro corrigido em suaves prestações. Na prática, o pessoal perdeu o dinheiro, né? Foi uma coisa terrível. Aí você diz, pô, professor, então por isso que Collor saiu? Não, não foi por isso. Apesar de toda essa situação, ainda existia uma crença de que Collor iria resgatar muita coisa do nosso país, então deram a ele esse voto de confiança. Mas aí, lá na frente, a bomba foi maior. Vamos analisar alguns aspectos. Eu queria, inclusive, lembrar vocês que Collor, de caçador de marajás e defensor dos descamisados, passou a corrupto e fazedor de miseráveis. E, na verdade, ele vai fazer o plano fazendo o quê? Voltou a ser o cruzeiro, a nossa moeda, confiscou o dinheiro que circulava no país, né? Prefixou salários, aluguéis, Congresso não aprovou cortes nos gastos públicos, uma série de trapalhadas no governo de Collor. Aí aqui a questão do bloqueio. Bloqueio da liquidez de parte considerável dos haveres financeiros, exceto o papel moeda em poder do público. Claro, o dinheiro que você tinha na sua casa, quem tinha guardado dinheiro no colchão, fez a festa, porque ele não vai tomar esse dinheiro, obviamente. Mas o que estava no banco já era. Realmente isso foi uma coisa assim que eu lembro bem, muita gente chorava porque tinha ficado de uma hora para outra sem dinheiro algum. Né? Aí a gente vai lembrar também no plano Collor 2, né, congelamento de preços e salários, prefixação dos juros, privatizações. E aí um detalhe importante que eu queria chamar a atenção, todos vocês, quando falam em privatizações e neoliberalismo, lembram de Fernando Henrique. Não está errado não, Fernando Henrique, ele teve uma política neoliberal, ele foi responsável pela grande maioria, a grande parte das privatizações, mas essa ideia de neoliberalismo, quem começou aqui no Brasil foi Collor. Inclusive tem um detalhe importante, que para quem gosta de carro, Collor foi muito bom. Para você que gosta de automóvel, teve uma entrevista que Collor deu, eu lembro muito dessa entrevista, que ele diz assim, o Brasil não tem carros, tem carroças. Isso gerou um impacto muito grande. Ele disse que a nossa indústria não fabricava carros de verdade, eram carroças, eram carros horríveis, comparando com os carros que se vendiam lá fora. Na época as pessoas disseram, isso é uma loucura, como é que vai fazer agora? Aí Collor faz o quê? Ele abre o Brasil para a entrada de automóveis importados, que até então não podia. Tá certo que no primeiro instante vieram uns carros meio estranhos, né? Aquele Lada, o Lada da Rússia, né? Uns carros meio cruéis, só que depois começou a vir carro bom para cá, e aí as pessoas que diziam que isso ia provocar a quebra da nossa indústria, acabaram se equivocando. Por quê? Porque a nossa indústria, ela teve que se modernizar. Se ela não se modernizasse, ela perdia cada vez mais o mercado. Então isso provocou essa melhoria também na qualidade dos nossos carros. Não estou dizendo aqui que os nossos carros são bons e competitivos, a gente ainda está muito atrás. A gente ainda tem, inclusive, preços elevados, tanto que a Forbes, esse mês, criticou o fato de nós, no Brasil, pagarmos por uma Cherokee, né, um terço que eles pagam nos Estados Unidos. Só para a gente ter ideia, o preço de uma Cherokee, né, nos Estados Unidos é o preço de uma Palio Weekend aqui no Brasil. Quem colocou isso foi a Forbes. Não sei se teve a ver, mas a Chrysler até reduziu os preços aqui no Brasil, viu? Você que está pensando em comprar uma Cherokee, está barata agora, está só 160 mil, era 180. Mas, enfim, as empresas de automóveis, elas melhoraram, mas elas ainda têm que oferecer algo mais. Por quê? Sabe por que acontece isso? Porque nós, brasileiros, nos acostumamos. Você se acostumou a ter um carro que não é automático, aí o que acontece? Você quer um carro automático, tem que pagar 8 mil reais a mais, 10 mil reais a mais, isso não acontece lá nos Estados Unidos, já sai de lá. Você tem que pegar e ter o que? Airbag, a freio ABS, o que? Opcional, onde todo canto praticamente já é regra. Então a gente percebe que no Brasil a gente ainda está um pouco atrás nisso aí. Mas o meu grande objetivo hoje também é chamar a atenção, porque a gente vai falar exatamente, esse é o grande momento da aula, eu vou pedir a Jonathan que me ajude, porque eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar mostrar daqui a pouquinho um vídeo, alguns trechos, no momento que Collor, quando vem a questão do impeachment, ele vai pedir apoio ao povo e que o povo vá para as ruas vestindo verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. E aí o povo vai fazer o quê? Os estudantes, claro que houve toda uma programação midiática, né? Para que os jovens tinham que tirar a cola, aí estava lá o estudante, pé de fora a cola, e os jovens foram de preto,
com a cara pintada, né? Normalmente aqui, ó, verde e amarelo, eu lembro muito bem. Professor Yassonara lá da Etferne, né? Hoje IF, instigando a gente, e a gente indo lá para o centro, naquela marcha. Eu fui um dos caras pintados com muito orgulho. Mas é importante que a gente entenda que a nossa geração não foi uma geração altamente politizada que estava o tempo todo discutindo política. A gente foi muitos de nós fomos conduzidos pelo som, né, que se colocava, pela mídia, pela pressão que havia, mas foi um momento sim marcante, porque ao invés de a gente ir de verde e amarelo, fomos de preto e com as caras pintadas, dizer que a gente não aceitava que Collor continuasse na presidência. Aí o que é que a gente tem que lembrar? Por que aconteceu isso tudo? Porque Collor ele praticava uma série de ações ilícitas que foram denunciadas por esse que aparece aí na fotografia, Pedro Collor, o seu próprio irmão. Aqui ele aparece com Teresa Collor, sua esposa. Pedro Collor, inclusive, falecido já. E o que é que acontece? Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha de Collor, ele foi, evidentemente, né, o grande mentor dessa série de desvios de verbas, né, oriundos, né, de empresas públicas. E aí lá na frente, pessoal, o que é que vai acontecer? As pessoas vão para as ruas. Olha aí um momento interessante, ó, fora Collor, né, a passeata, a ideia ali do cara num ciclista, né, com a bandeira fora Collor, os caras pintadas aí, ó. Aí, eu ia até trazer uma foto minha, mas eu não coloquei não para não chocar. Mas em breve eu vou mostrar essa foto, eu de cara pintada. Aí a gente tem aqui também, ó, o impeachment, né? Collor já foi, Fernando Collor mandava recados para a população, né? Dizia, bradava o tempo todo que não tinha medo. Aí ele acaba sofrendo impeachment. Quem vai entrar depois é Itamar, mas agora a gente vai ver um trecho aí de um vídeo histórico que é Collor pedindo apoio da população. Por favor, Jonathan. Nós somos a maioria. Nós aqui presentes somos a maioria. A maioria silenciosa, é verdade, mas uma maioria fiel e trabalhadora. Beleza, isso é só um trechinho, não está muito legal, mas você pode procurar depois em casa, né? Vocês internautas aí, né? Eu vou até depois postar no meu Twitter, lembre, @francoisprof, alguns vídeos essa semana, você que me acompanha, fique atento, que é para você dar um passeio pela história recente do Brasil. Vídeos bem interessantes. E aí, o que é que Collor fez nesse discurso? Ele vai pedir que as pessoas do Brasil inteiro o apoiassem, porque quem estava, na verdade, querendo tirá-lo do poder não era o povo, era uma minoria, algumas pessoas que estavam até com inveja do seu governo, né? Ele dizia tudo isso. Então, o que é que vai acontecer? Não funcionou. O que Collor quis, o que Collor pediu, acabou não se concretizando. Por quê? Porque a população, claro, grande parte, estudantes, caras pintadas, grande parte movida pela mídia, independente das razões que fizeram com que as pessoas fizessem aquilo. Mas a população brasileira, ela foi às ruas, ela exigiu, ela protestou. Foi uma coisa bonita de se ver, inclusive. E Collor foi, evidentemente, impedido. De que maneira? O Congresso vai fazer o protocolo, pedir, esse processo vai para o Supremo. Quando o Collor percebeu que não tinha jeito, que ele ia ser cassado, o que é que ele fez? Ele renunciou. Por quê? Porque ele queria proteger os direitos políticos. Mas o processo continuou e Collor foi condenado e perdeu os direitos políticos por 8 anos. Aí você pensa assim, poxa, se ele fez tudo isso, se ele foi acusado de corrupção, se ele fez o que fez com a população, prejudicou muita gente com o confisco das cadernetas de poupança, então um homem desse nunca mais vai voltar a ser eleito, não é verdade? Infelizmente não, pessoal. Collor hoje é senador pelo estado das Alagoas. Ele ocupa a cadeira que antes pertencia à senadora Luísa Helena. E ele foi eleito pela população de Alagoas. E aí, evidentemente, que a gente também não pode deixar de dar um dado para que você faça uma reflexão. Recentemente, saiu o índice, né, da educação brasileira, né, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, uma prova, numa escala de 0 a 10, e a pior média do Brasil no ensino fundamental foi do estado das Alagoas. É apenas uma reflexão que eu queria que vocês fizessem. Collor hoje é senador pelo estado das Alagoas,
depois de todo esse passado que a gente viu e que todos têm notícia. Mas hoje ele é senador por um estado que tem o pior nível educacional do Brasil. Reflitam, mas também não se esqueçam. Pertinho de Alagoas está o estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos coladinhos ali como um dos piores estados do Brasil em educação. Nós temos que mudar esse quadro. Isso é importante. Você vai fazer um vestibular, mas você tem que estar crítico e esses conhecimentos que você adquire agora, eles são importantes também para amanhã. Porque você tem que ser um jovem universitário e um futuro profissional que compreenda e esteja disposto a fazer um país melhor. É isso que eu queria também aproveitar e deixar para vocês de recado nesse momento. A gente vai terminando a nossa aula. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está assistindo e convocar para que você assista também amanhã, que eu vou estar com meu colega Bruce Lee, fazendo uma aula temática de história. Aproveita e manda Twitter para mim, dá uma tweetada lá, @francoisprof. Diz lá se gostou da aula, diz lá se não gostou, pergunte alguma coisa, critique, fale, coloque a boca no mundo, ou melhor, coloque os dedos no teclado e se posicione, beleza? Obrigado, galera, um bom final de semana, muita paz no coração, muita tranquilidade, porque você sabe que o que vai fazer a diferença nesse momento é a sua tranquilidade, beleza? Joia.